Vou falar hoje aqui nesse vídeo sobre o hemangioma hepático ou hemangioma do fígado, tá? Por que que é importante a gente falar disso? Muitas pessoas recebem, às vezes, esse diagnóstico e às vezes desespera, fica preocupada e tudo mais. Vou falar alguns fatos do que acontece, por que que existe e o que que a gente deve fazer com ele. A primeira informação, que é muito importante, é que o hemangioma do fígado é o nódulo, é a lesão, o nódulo do fígado que mais tem na população. Então, nesse momento que você está me assistindo, o vídeo, tem milhões, talvez bilhões de pessoas que têm um hemangioma no fígado e estão aí e não sabem, ou sabem e não está sendo feito nada. Por quê? Então, já para se despreocupar um pouquinho, você que está me assistindo. Por quê? Ele é um nódulo totalmente benigno, ele não maligniza, e ele é muito prevalente. Então, muitas pessoas às vezes fazem lá um ultrassom, faz uma tomografia, faz uma ressonância. Ah, tem lá um hemangioma no meu fígado, doutor. Precisa fazer alguma coisa? Na imensa maioria das vezes, tá? Maior parte dos casos, não precisa fazer nada. Ele fica lá, não cresce, não dá sintoma, enfim, fica lá, né? Que nem a gente diz às vezes brincando, né? Vai morrer com isso e não disso. Ah, doutor, mas é sempre assim? Não, tá? Tem algumas exceções e são situações raras, tá? Qual que é a situação rara? Existem, às vezes, o hemangioma ele fica muito grande, ou ele aparece muito grande, ou ele acaba crescendo, fica muito grande, ou já descobre muito grande. E aí eles são chamados os hemangiomas gigantes. Aí começa a mudar um pouco de figura, tá? Por quê? Às vezes esses miomas têm lá, às vezes 10, 15, 20, 30 centímetros do hemangioma e realmente ele, principal coisa que vai acontecer, ele começa a incomodar. Principalmente depende da localização do fígado onde ele está. Então imagina que você com uma bola de 20 centímetros na barriga, que seja, não consegue abaixar, não consegue calçar o sapato. Se ele crescer para trás do estômago, não consegue comer, ou a barriga fica estufada, ou empurra o rim para baixo. Bom, enfim, depende de como cresce. Então, aí sim, tá? Nestas situações em que tem esses hemangiomas gigantes, tá? Ou seja, hemangiomas grandes, aí sim a gente pensa em algum tratamento. Vou voltar um pouquinho aqui. Precisa, né? Muitos pacientes me perguntam assim: ah, doutor, veio aqui na tomografia, na ressonância, escrito que tem uma lesão que é compatível com hemangioma no fígado. Então não precisa de biópsia? Está resolvido? Se a resposta é se esse hemangioma tem as características típicas de um hemangioma na tomografia ou na ressonância, às vezes a tomografia às vezes ficou em dúvida e foi para ressonância. Aí, nessa situação, né, aí sim, quando ele está lá compatível, tem as características dele já benignas e tal, de hemangioma, não precisa fazer biópsia. É definitivo o diagnóstico da tomografia e da ressonância? Sim. Se o hemangioma tiver um aspecto típico, fechou o diagnóstico e acabou. Ah, mas doutor, na tomografia, na ressonância, eles ficaram em dúvida. Talvez seja hemangioma atípico, talvez não seja, não fechou. Aí sim, aí eventualmente cabe fazer ali uma biópsia guiada por ultrassom, uma biópsia guiada por tomografia, retira-se um fragmento lá dessa lesão e a gente manda isso para o patologista para ele estudar e, enfim, fechar esse diagnóstico. Tratamentos do hemangioma hepático. Vou recapitular se você pulou o começo do vídeo.
A imensa maioria das vezes a gente não trata, só trata quando está muito grande e com efeitos compressivos e sintoma. O principal tratamento hoje que é feito da maneira menos invasiva, da maneira mais tranquila, é fazer a quimioembolização com um remédio, com uma droga chamada bleomicina. Esse hoje é o padrão ouro do tratamento minimamente invasivo do hemangioma do fígado. Como que é feito esse tratamento? Esse tratamento, a gente faz um cateterismo ali pela artéria da perna ou aqui do punho, sobe com um catéter até a artéria do fígado, que está nutrindo o hemangioma, então a gente consegue ver qual que é a arterinha que está mandando sangue para ele, e aí sim a gente injeta ali esse remédio misturado com um contraste oleoso, e aí isso impregna ali no hemangioma, e aí ao longo dos meses seguintes, esse hemangioma ele vai reduzir. Ah, doutor, tem também o tratamento cirúrgico, né, operar o fígado? Tem também. Mas de uma maneira geral, quando a gente está falando de operar o hemangioma, a gente está falando de um hemangioma, que nem eu falei antes, gigante. Se esse hemangioma é gigante, 10, 15, 20 centímetros, às vezes a cirurgia de fígado que precisa fazer para conseguir retirar esse hemangioma é uma cirurgia muito grande. Então, de novo, por isso que acaba caindo hoje na quimioembolização com a bleomicina. Doutor, existe risco do hemangioma sangrar, então sangramento ali, uma hemorragia? É muito raro, tá? É muito raro, mas sim, ele existe. Inclusive, eu tenho um trabalho, uma paciente que a gente atendeu há uns 10 anos, 12 na verdade, estamos em 2026, e essa paciente ela tinha um hemangioma, o hemangioma rompeu, sangrou, e depois, no final das contas, acabou fazendo embolização, ela acabou sendo operada, confirmou que era hemangioma, porque muita gente fala assim, não, hemangioma não sangra nunca. Não é verdade, é raro, mas existe a possibilidade de sangrar. Então, é isso, né? A gente tem os outros vídeos aqui no canal que eu falo sobre embolização, sobre quimioembolização, mas eu queria tirar um pouco dessa situação que não é tão frequente, é uma situação um pouco mais rara e que muitas vezes a gente acaba pulando e não falando. Então, esse vídeo sobre a quimioembolização do hemangioma do fígado, feito com a bleomicina, que é o remédio que a gente tem que usar para isso.